A presença feminina na docência, de uma maneira geral, ela varia muito a depender de que área a gente está falando. E o direito, por ser uma dessas grandes carreiras liberais, ele reflete uma concentração de poder e de importância masculina, assim como outros domínios, como foi durante muito tempo a medicina, a arquitetura, a engenharia. Essa ideia de que as funções essenciais da sociedade vão ser exercidas por homens é uma ideia muito forte ainda. No último concurso de comercial, acho que eram 18 candidatos ou 15 candidatos, 2 mulheres. Só se inscreve homem. Ainda bem que não passou, né? Foi a Sheila. Mas por que isso? Talvez uma explicação esteja na raiz, esteja na sociedade mesmo. Tem uma coisa muito complicada de se mudar. Então, a família é uma questão, e é uma questão que talvez esteja estruturalmente ligada ao problema que nós temos aqui, que são poucas professoras. Afinal, é um dado objetivo, somos poucas. Por que somos poucas se não há preconceito aqui dentro, se a gente não sente essas barreiras aqui dentro? A resposta só pode ser estrutural. Eu passei no concurso e tomei posse e engravidei sem planejar. Eu era casada já, mas assim, não estava no meu plano engravidar naquele momento. Vocês não podem imaginar o meu sentimento de culpa. Eu ficava pensando, né, se o meu orientador, que no caso na época inclusive era chefe no departamento, o professor Miguel Reale Júnior, o que ele ia pensar, o que os meus colegas iriam pensar, né, eu pedi uma audiência com o professor Miguel Reale Júnior, ele me atendeu no escritório, que eu precisava falar com ele sobre um assunto muito importante. E hoje, olhando para trás, eu acho assim quase absurdo o que eu fiz, né? Eu fui pedir desculpa por ter engravidado. Né? A reação dele foi super... você fala, ele teve alguma reação negativa? Pelo contrário, né? Foi uma tranquilidade, né? A reação dele foi quase que uma reação de não compreensão da minha atitude, né? Mas eu fui pedir desculpa. Quando fui aluna, eu me formei há 15 anos, eu fui aluna aqui na década de 90, eu posso contar nos dedos de uma mão quantas professoras mulheres eu tive. Hoje tem mais mulheres, mas eu tinha uma sensação, ou me parecia, enfim, que a entrada de mulheres e homens era algo que estava equiparado, que estava de igual para igual, e de fato não está. Estudos mostram que se olharmos os números de doutorandas e doutoras, perceberemos que eles são praticamente iguais aos números de doutores e doutorandos.
Mas seguindo então na carreira acadêmica, ao olharmos o ingresso de mulheres e então a participação como professoras, esse número já se reduz para mais ou menos 30%, e se olharmos para o número de professoras titulares, perceberemos que a porcentagem vai de 11% a 18%. Então existe sim uma dificuldade, seja de ingresso, seja de ascensão, no mundo acadêmico como um todo. Eu acho que tem também uma questão dos estereótipos tradicionais, né, da mulher não estar tão acostumada, ou das meninas, das crianças não enxergarem tantas mulheres em posição de liderança, mulheres como modelos de empreendedoras, de pessoas que ocupam cargos mais altos. A gente ainda tem muito exemplo de mulher em funções mais ligadas ao cuidado, né? O cuidado com os outros, cuidado com a saúde, um ensino mais básico, o cuidado direto com criança. Então eu acho que isso forma um pouco também o nosso imaginário feminino. Eu me lembro que na minha turma uma pessoa foi para o Ministério Público porque, sendo casada na época, naqueles tempos, com um desquitado, então não era casada, né? Então, por ter uma união com um desquitado e ter uma filha, ela foi no concurso para a magistratura, então, questionada como mãe solteira. Eu falei, não, mas eu tenho companheiro, eu tenho marido. Eu disse, não, mas a senhora não é casada, porque ele é desquitado. O Brasil, acho que não tinha o divórcio, ainda sei lá que rolo. Mas, de qualquer forma, né, então, as mulheres padeceram preconceitos. E nesses concursos, eu diria que na atualidade não é mais assim, pelo número que vejo de juízas, e elas vão ascender a chegar aí, se Deus quiser, né, aos tribunais e tal. Mas o mais importante é atuarmos muito na educação. Então, comportamentos machistas, racistas, essas formas, esses comportamentos discriminatórios que nós temos, se deve, sem dúvida alguma, à educação que temos, que precisa ser priorizada e imediatamente alterada. Ser professora sempre foi uma atividade eminentemente feminina, na educação básica, mas na educação superior parece que ela é eminentemente masculina. E eu acho curioso isso, porque parece que as mulheres podem ir até um certo ponto quando se trata de algo mais maternal, digamos assim, entre aspas, mas quando se passa para a vida profissional, aí já é o mundo dos homens. Acho que subliminarmente as mulheres, quando vão crescendo na carreira, elas enfrentam o machismo o tempo inteiro, porque não há mulheres nos ambientes em que elas frequentam. Isso eu me lembro muito de mesa dentro do... Você fala de lanche dentro do Ministério Público, você prevalece muito mais homens do que mulheres. Na vida acadêmica nem precisa ser dito, só pensar que hoje no departamento de processo, eu sou a única mulher em processo civil, não existe nenhuma outra professora. Eu acho que essa é uma realidade de vários departamentos aqui na faculdade. Me lembro de semana passada ter ido nas Jornadas Brasileiras de Direito Processual, eu palestrei, tinham dezenas de palestrantes na programação e 4 mulheres. E eu me lembro de várias pessoas terem notado isso é uma coisa interessante. A falta de mulheres, essa desproporcionalidade, ela não era tão notada. E hoje em dia começa a ser mais notada. Eu fui secretária de Educação Superior do MEC no período de 2009 e 2010. E lá eu convivia com reitores e reitoras das universidades federais. E era interessante, primeiro, que as reitoras, naquela época, eram 59 universidades federais. As reitoras eram em número muito menor, era cerca de uma dezena de reitoras e os demais eram reitores homens. Mas me chamou muita atenção a diferença de postura entre eles. Isso reavivou o meu feminismo. Eu fui ficando mais feminista à medida que eu fui tomando contato com essas experiências. Porque os reitores chegavam para falar com a secretária de Educação Superior e, em geral, eles eram muito orgulhosos dos projetos que eles tinham feito, das coisas que eles tinham realizado, e eles sempre traziam alguma coisa como se fosse perfeita, acabada, muito boa.
E as reitoras, que às vezes tinham projetos até melhores ou na mesma condição, sempre chegavam, de uma certa maneira, se desculpando, justificando por que tinha faltado alguma coisa, por que aquele projeto não era tão perfeito. E um homem nunca falaria de si como sendo o segundo sexo. E a mulher precisa falar porque ela não detém as referências. O feminino não é a referência, ele é sempre o secundário. E isso nos faz pensar na essência política do feminismo, porque as mulheres são uma espécie de maioria minoritária, né? Ou uma maioria, ou um número muito expressivo de pessoas que não têm o mesmo peso, elas têm o peso de uma minoria. Pensar nas mulheres como uma minoria é uma coisa muito, muito impressionante. Quando nós formos olhar os cargos de chefia, ou quando nós formos olhar os postos de docente ou pesquisador que são realmente capazes de formar opinião, de incidir sobre os destinos da formação, bom, aqui nós vamos ter um número menor de mulheres, né? Porque a questão é essa, a mulher já ocupou um espaço extraordinário, mas ela ainda não ocupou os espaços de direção. Os espaços de tomada de decisão, particularmente na nossa área, ainda são quase que monopolizados, ou em todo caso há uma grande maioria de homens nos locais em que se exerce o poder. Se existe uma certa, ou existiu uma certa igualdade no ingresso na carreira, isso não ocorre na ascensão. Em muitas oportunidades eu tive um sentimento, que pode ser apenas um reflexo dos meus complexos, de que mais ela quer? É como se houvesse a frase, o que mais ela quer? Né? Ela já é professora, ela já é advogada, ela já é doutora, o que mais ela quer? Né? Esse clima para mim foi muito, muito palpável quando eu prestei o concurso para livre docente. Era como se eu tivesse já chegado onde era para eu chegar. Então, assim, eu tive essa sensação de alguns comentários, a falta de apoio de muitas pessoas, entendeu? Outras apoiaram, mas a falta de apoio, a demora para marcar o meu concurso. Seria o terceiro turno da mulher. Ela cuida da casa, ela trabalha no escritório e ela vem à faculdade. Então, claro, eu não posso dizer da minha experiência pessoal, mas isso é o que eu percebo aqui. Então, a dificuldade devido à estrutura social na qual a nossa faculdade se insere, isso cria, sim, algumas dificuldades adicionais à mulher. Mas, como eu disse, essa é uma realidade não só da Faculdade de Direito lá de São Francisco e não só no Brasil. Existem estudos de outras instituições acadêmicas que demonstram que existem menos mulheres nos cargos mais altos da docência, por exemplo. Não que cuidar da casa não seja uma função extremamente importante. Até acho eu, com a minha idade hoje, que cuidar da casa realmente é extremamente relevante e que é extremamente meritória esta atividade de cuidar da casa, dos filhos, de educar, de saber educar os filhos. No entanto, a mulher pode fazer muito mais. E em podendo, tendo essa capacidade de se voltar para a sociedade, contribuir para o desenvolvimento da sociedade, eu acho que a mulher não poderia ficar reservada apenas e tão somente aos trabalhos domésticos. Na medida em que você tem uma vida profissional, uma vida familiar, com filhos pequenos, etc., é difícil você ainda, por cima, conciliar mais a carreira acadêmica. Isso foi possível, de fato, uma dedicação maior, quando eu já não tinha que me preocupar mais com criança pequena. Isso é evidentemente uma verdade, porque acaba sempre ficando, apesar da divisão de tarefas hoje ser muito mais fácil,
e eu ter tido a sorte de que meu marido sempre apoiou, incentivou e ajudou muito, mas é um esforço grande. Você faz uma série de concursos, você se dedica a mestrado, doutorado, são atividades muito exigentes. A gente tem uma exigência muito grande com a faculdade, da gente próprio, da história da faculdade, de ter as aulas separadas, de ter atenção com alunos, e ao mesmo tempo as coisas não param para isso. Então acaba continuando tudo na mesma época. Eu tive essa experiência assim, de entre eu ter terminado o doutorado e ter ingressado na faculdade, numa período de 2007 para 2010, eu tive 2 filhos. Isso eu acho uma coisa complicada, que não é uma coisa assim, ensina, né? Não me lembro de ter vivido isso com professoras, de ter os tapetes de professoras. Minha mãe também é de uma geração que já não trabalhava. Então, isso eu acho bastante complicado. Levar tudo ao mesmo tempo, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Hoje, com 40 anos, eu posso dizer com toda a convicção, para uma mulher brilhar na vida acadêmica, ela tem que se dedicar, no mínimo, 3 vezes mais do que qualquer homem. Ela tem que estudar mais, ela tem que abrir mão de mais coisas na sua vida pessoal, lazer e tudo mais, para ela poder ter uma ascensão, né, equivalente à de um homem. Parece que a mulher, dentro da carreira acadêmica, no universo do direito, ocupa estereótipos. Então, você tem a mulher bem-sucedida, né, fez alternativas para ela, né, dentro do estereótipo social. Ou ela é muito bonita e ela conseguiu as coisas, né, com favores sexuais, amorosos, ou ela é mal amada, largada, homossexual, como todos vários, né? Aquela mulher que não tem vida sexual, se dedica exclusivamente ao trabalho, até se masculinizou para isso e é tida como essa imagem, ou é uma mulher ruim no sentido de nosso sentido, uma mãe ruim, né? Quando nós ela é totalmente negativa. Então você tem que lidar com essas 3, não necessariamente com as 3, dependendo do perfil da mulher, ela vai lidar com pelo menos uma dificuldade. Quando eu estava fazendo mestrado, numa das primeiras disciplinas que eu estava fazendo, eu tive aula com um professor que era conhecido como um professor conservador, enfim, mas nunca eu tinha tido uma experiência tão clara sobre o machismo ou sobre como a mulher era vista, até um dia que estava em sala de aula e eu fiz alguma pergunta ou fiz alguma observação, e aí o professor falou: sabe o que eu acho? Acho que você devia casar. Eu lembro em 2009, 2010, eu estava na Alemanha, desenvolvendo atividades de pesquisa e de intercâmbio. Estava na cidade de Bonn, com um professor que eu conheço há bastante tempo, e tem uma ligação comigo assim, de muita proximidade, de muito respeito. E eu passei por uma situação assim que eu não esperava passar na Alemanha, tida como uma sociedade mais
são esses estereótipos que se procura colar a mulher para evitar que ela ocupe o espaço público, para evitar que ela se veja como um protagonista na realização da nossa história. Hoje parece ser melhor, parece que os homens, os jovens homens de hoje, eles se dispõem mais a dividir todas as atribuições, né? Quer as do lar, quer as de criação dos filhos, quer as profissionais. Parece que eles se encontram mais dispostos a dividir. Então, essa repartição hoje nos possibilita lutar com armas, eu digo quase iguais. Não são tão iguais, porque à mulher cabe a maior parte, vamos dizer, da responsabilidade das tarefas com relação à família, à criação dos filhos e à própria companhia ou assessoria que ela dá ao marido na família, não é? Será que a gente não deveria ter estruturas melhores para as crianças? Será que a criança não deveria ser uma preocupação não só tão específica do pai e da mãe, mas da comunidade? Ou seja, tentar dar um tratamento um pouco mais estruturado para que essa mulher, escolhendo ter uma família, escolhendo ser mãe, possa escolher também livremente o caminho profissional que ela quer seguir. Fazer direito sem uma postura crítica é ser um parasita social, é reproduzir tudo aquilo que nós, de uma forma ou de outra, criticamos. Então, o lugar da mulher é um lugar importante, porque a mulher é uma suposta minoria que é, na verdade, maioria. Então, o que está acontecendo aqui? Se nós somos maioria e nós somos oprimidos como minoria, existe um salto a dar, e esse salto a mulher precisa dar. Dentro da faculdade, ocupando os lugares de poder, participando de todas as esferas, comissões, centro acadêmico, não hesitando de dar o combate pela liderança, não ficando com as tarefas menores, disputando as tarefas mais importantes, vivendo a extensão universitária, fazendo pesquisa de ponta, não se colocando nunca num lugar de inferioridade, se colocando sempre no lugar de cidadã e ajudando a construir essa área em que o Brasil avançou muito menos que outras áreas. O Brasil avançou na tecnologia, o Brasil avançou em todas as formas técnicas nas quais de fato ele tinha um atraso histórico, mas pensem o quanto o Brasil avançou em termos de direitos e de política, muito menos do que deveria. A mulher precisa se investir de coragem e de disposição de assumir que ela tem a ambição de progredir na carreira. Isso é legítimo, isso não é ruim, ela precisa abraçar essa causa e querer avançar. E a mulher não deve ter nenhum receio em se jogar, se lançar nas lutas mais duras, nas disputas mais importantes e pouco a pouco ser maioria, assumir a sua condição e a sua responsabilidade de maioria para que a gente tenha um mundo melhor.